Como fortalecer a APS, a nossa atenção primária à saúde? Será que é só ampliar? Para responder essa pergunta de uma forma bem qualificada, esse vídeo foi feito. Então, para quem é esse vídeo? Secretários de saúde, prefeitos, coordenadores de atenção primária, apoiadores dos estados, ministérios e COSEMs, ou seja, quem trabalha com a gestão da atenção primária à saúde. E nesse momento, exatamente setembro de 2023, que está sendo muito discutido possibilidade de fortalecimento, esse vídeo ele ganha funcionalidade e ele ganha um poder de lhe ajudar a ampliar o seu raciocínio. Primeiramente, a gente vai ampliar a compreensão, para depois discutir possibilidade de ampliação de serviço. Então fique comigo até o final. Eu também estou aqui no Instagram, na conta @jamerson_j, tá bom? E aqui no nosso canal do YouTube, Descomplicando a Saúde Coletiva. Então, se você ainda não fez sua inscrição, por favor, engaje aí, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida, ative as notificações, comentários e também compartilhe esse link para chegar a mais pessoas. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que falar é o seguinte: o que deve ser fortalecido na atenção primária? Porque a gente não pode partir do princípio de que a única possibilidade de fortalecimento se traduz em ampliação se eu não estudar aquilo que eu tenho, aquilo que funciona, aquilo que não está funcionando e as características daquilo que marcam ou que deveriam estar presentes nos serviços da atenção primária à saúde. Então, diante disso, é necessário compreender e mergulhar um pouco melhor na atenção primária. Para que a gente possa fazer isso, a gente trouxe algumas questões para gerar conhecimento e reflexão. A primeira coisa, você deve compreender e conhecer com maior intimidade a estruturação dos seus serviços. E a estruturação dos serviços na atenção primária à saúde, ela perpassa tanto da parte física, que são os estabelecimentos, quanto a organização desses serviços à saúde. Como é que a saúde ela vai ser traduzida em um processo de cuidado? Então, quantas equipes eu tenho, quais são os tipos de equipe, o cumprimento de carga horária, a composição dessas equipes, quantos acessos, médicos, enfermeiros, técnicos, cirurgiões, dentistas, agora, quais são as modalidades de equipe, para que eu compreenda a forma que a minha atenção primária está se traduzindo em serviços para a população. Segundo, eu compreendo e conheço a assistência e eu, como gestão, parte da gestão, estou envolvido na manutenção do seu funcionamento. Eu tenho que realizar planejamento e eu tenho que me preocupar em manter isso funcionando, o fazer funcionar da gestão, que influencia no fazer saúde das equipes de atenção primária. E por último, enquanto gestão, eu tenho que acompanhar, avaliar, criticar o financiamento, que é traduzido em repasses, os resultados, tanto absolutos quanto os percentuais, para que depois eu possa questionar possibilidades e necessidades de ampliação de serviço. Então, olhar somente para a possibilidade de ampliar pode não atender às minhas necessidades imediatas. E a gente vai explicar isso e também todos os argumentos relacionados. Então, quando eu penso naquilo que deve ser fortalecido, eu venho de um processo de estudo e de aprofundamento naquilo que eu já tenho. E como esta atenção primária ela está funcionando no meu município. Então, será que os programas que eu tenho estão sendo financiados? Será que eles estão sendo financiados com perdas? Será que eu posso melhorar a arrecadação de recursos se eu apresentar melhores resultados? E como essas ações estão sendo feitas e registradas para que os meus resultados sejam analisados ou pelo Estado ou pelo Ministério da Saúde? São todas as perguntas que eu devo fazer para tentar responder esse ponto. Então, avançando um pouquinho mais, eu vou chegar nos diferenciais da APS. Atenção primária à saúde, quais são os seus diferenciais? O acesso. O acesso ele tem que se dar para o território, próximo do território, considerando as características tanto do território quanto das pessoas.
Considerando também as regras de financiamento do Previne Brasil, que gerou uma série de mudanças na compreensão de acesso e de vínculo, eu tenho que perceber que a relação do meu público com o serviço consumido nem sempre é uma relação que se baseia em critério de moradia. Ou seja, o meu público 1 pode consumir serviços da equipe 5. Não porque ele está desrespeitando a relação de vínculo, mas porque o público 5 tem uma relação de trabalho mais próximo da equipe 1. Então, a desconstrução da ideia de que as equipes são donas dos territórios, mas sim que possuem uma relação de maior proximidade. E aí a gente começa a pensar nas possibilidades de como isso está acontecendo. O território físico, as pessoas e o acesso. Primeiro ponto. Segundo ponto, o modelo de cuidado. Quando esta pessoa que precisa acessar um serviço de saúde, qual é a atenção que ela recebe e como esse cuidado ele é efetivado. Então, como ele é pensado, como é conduzido, como é avaliado e se recebe investimento. Vamos traduzir isso? Se eu preciso melhorar a cobertura de exames citopatológicos e eu percebo que existe uma baixa adesão da minha população, eu não vou culpabilizar a população. Eu vou verificar de que forma essa população avalia os serviços, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela precisa e o que ela não precisa, e o que essa equipe de atenção primária pode vir a fazer, mudar e inovar no relacionamento com esses usuários. Será que as pessoas que precisam consumir os serviços de citopatológico, será que elas têm acompanhamento regular por agente comunitário de saúde? Como está a qualidade da visita? Será que é feita educação em saúde? Pontos. Segundo, qual é o perfil destas mulheres de acordo com cada equipe? Eu tenho umas mulheres idosas, umas mulheres jovens, umas mulheres adolescentes. De acordo com cada perfil, eu tenho que verificar o comportamento deste usuário. Além da faixa etária, eu vou verificar grau de instrução, a atividade econômica, qual é o período do dia, manhã, tarde ou noite, e também o dia da semana, onde se tem maior facilidade de acesso, ou o contrário, maior dificuldade. Para que depois eu venha compreender o seguinte, ok, eu vou ofertar exame citopatológico para uma pessoa, mas essa pessoa ela pode ou não viver sozinha. Qual é o contexto familiar onde ela se insere? Qual é a característica do território? Como a minha equipe pode se relacionar com tudo isso para ter uma relação melhor entre serviço oferecido e público que consome. E aí eu vou começar a verificar se eu tenho necessidade de investir na qualificação, no processo de trabalho, no acolhimento, na qualidade de registro. Para quê? Para que quando esta mulher seja atendida, ela seja atendida com integralidade. Ela seja vista como um todo e ali no momento do atendimento ela pode receber outros olhares, outros cuidados. Eu tenho que compreender que ela faz parte de um coletivo e eu tenho que entender que esse coletivo tem características próprias. Se eu for atender uma comunidade quilombola, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena, esta mulher que precisa acessar o exame citopatológico vai ter características próprias, mas também o seu coletivo terá características próprias. Além disso, o cuidado e o olhar integral, ele vai requerer a ampliação do olhar sobre um cuidado que está ligado à prevenção oncológica, à prevenção do câncer de útero, e ele pode sinalizar que esta mulher ela vai precisar de um atendimento odontológico, eu posso encaminhá-la para um EMULT, para ela acessar um atendimento psicológico. Dentro do rol do atendimento psicológico, ele pode ser ampliado e ter outros profissionais para atendê-la. Então, olha só o tamanho da importância desses diferenciais na APS. Quando isso não acontece, eu vou ter somente uma oferta de serviço meramente ambulatorial focada no procedimento ou condição de saúde. E muitas vezes o insucesso nos indicadores não tem a ver com ampliação do acesso, mas sim nesta relação do acesso, modelo de cuidado e da integralidade. Para que eu não me perca, né, e aí fique só fazendo discussões superficiais sobre o funcionamento. Então, avançando um pouquinho mais, Então,
Antes de tudo isso, né, a gente já fez toda essa construção de arcabouço, aí sim eu vou ter propriedade para analisar indicadores, avaliar repasses, que é o financiamento, e discutir quanto tempo eu tenho para melhorar, quando acabam os meus prazos, fazer a gestão de prazos, dialogar com o cronograma, estabelecer prazos com as minhas equipes e profissionais e também com a gestão. Então veja quanta coisa eu tenho que avaliar antes de dizer que somente eu consigo fortalecer a APS mediante a ampliação de equipes. É uma falácia. Se eu não conhecer com propriedade como funciona o meu município. Tá? E aí eu posso olhar para os indicadores e dizer o seguinte: como estamos, onde queremos chegar, se eu tiver definição de prioridade, o que é que está faltando, qual é a diferença do resultado para o parâmetro, o que é que está dando certo, aqueles indicadores que eu consigo e o que eu preciso receber de investimento. Para que quando eu for olhar os repasses eu consiga identificar, tudo bem, eu tive perdas, por que eu tive perda? O que eu preciso corrigir? Todos esses serviços que eu tenho sendo executados, se eles estão sendo financiados, e também se existe a possibilidade de aumentar a arrecadação dependendo do serviço. E aí eu consigo analisar esses dois pontos e olhar para o tempo, né? Eu tenho que fazer cronograma, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que gerenciar prazos para que os resultados entregues eles sejam satisfatórios dentro da avaliação de cada serviço. E aí a gente já está finalizando esse rol de perguntas. Resumindo, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro avaliar o cenário, população, tipologia, serviços e equipes. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Como está funcionando? Repasses, resultados, produções de indicadores e funcionamento. Tentar identificar se existem fraquezas, se alguma coisa não está certa, se estamos perdendo repasse, se não estamos batendo meta ou do que tipo de suporte estamos precisando receber. Para depois pensar nas estratégias. Quais são os ajustes necessários, como realizar esses ajustes, se é necessário definir novas prioridades ou reformular a estratégia que está sendo aplicada. E depois perguntar, é necessário ampliar? É viável e é sustentável? Por quê? Todos os serviços que são financiados pelo Ministério, eles não são financiados com um recurso que dá para tudo. É necessário compreender que qualquer serviço da APS, ele deveria ser tríplice financiamento, e não é. Na maioria das vezes, o Ministério paga uma parte e o município paga outra. Pouquíssimos estados realizam cofinanciamento da atenção primária. Pouquíssimos. Então não pense que somente ampliar acesso vai dar conta tanto de financiamento quanto de qualidade e impactos. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nem todo ajuste implica em ampliação de serviço. Muitas vezes eu tenho que fazer correção do meu funcionamento, funcionar dentro dos trilhos, entender quais são as regras, entender quais são os parâmetros, as referências, as notas técnicas, identificar falhas. Muitas vezes eu consigo uma ampliação de acesso fazendo correções naquilo que eu já tenho, não é ampliando novas portas, mas sim ordenando, fazendo a atenção primária funcionar conforme é esperado da atenção primária. Muitas vezes eu tenho uma atenção primária que funciona como ambulatório, e se eu funcionar como ambulatório, eu não vou atender aquilo que é esperado da atenção primária, porque o que é esperado do ambulatório? Um atendimento pontual, focado em uma necessidade pontual, que pode vir a gerar um procedimento ou mais para sanar aquele momento. Então não implica em vínculo, não implica em acompanhamento, não implica numa ideia de médio e longo prazo. A ideia de resolutividade do ambulatório é momento pessoa. A ideia da resolutividade na atenção primária é médio e longo prazo, até o ponto que a saúde seja mais importante do que a contabilidade dos seus atendimentos e procedimentos. Essa é a ideia. Avançando aqui um pouquinho, nós vamos avançar o seguinte, vamos avançar mais um ponto aqui. Se a solução for ampliar, o que eu preciso avaliar antes de ampliar? Então, podemos responder e devemos responder essas perguntas. Qual é o objetivo da minha ampliação? Qual é a prioridade?
qual é o público, ou quais são os públicos, ou quais são os objetivos, quais são as prioridades, tudo no plural, quais são os públicos. Dizer que qualquer ampliação vai dar certo sem saber aquilo que se espera atingir é ser, no mínimo, superficial e o mais arriscado, ser cínico para produzir um impacto meramente político. E isso é tudo que a gente não deseja para o seu município. Então, já chegando aqui ao final, primeiramente, muito obrigado. Tá? Muito obrigado por chegar até o final conosco. Espero que essas informações sejam úteis ao seu município, ao seu estado, ao seu departamento, seja você consultor, apoiador, assessor, gestor, gestora. Eu espero que essa discussão ela seja qualificada. Por quê? Ampliar não é a única forma de fortalecer. É uma das possibilidades, desde que você tenha intimidade com aquilo que você está fazendo. Você saiba qual é o motivo, qual é o resultado esperado, como gerir, como deixar sustentável. Antes de ampliar, o serviço tem que ser resolutivo, o serviço ele tem que ser sustentável. Caso contrário, a única coisa que você vai conseguir ampliar vai ser a dor de cabeça da gestão e, infelizmente, a insatisfação dos seus usuários. Até um próximo vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, nos fortaleça, compartilhe, deixe logo aqui a cidade da onde você está clicando, o estado, também o seu comentário. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até a próxima.